Em nome do povo do município de Piranguçu e com a proteção de Deus, daremos início à nossa reunião fazendo a oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Passar o livro de presença e o livro de quórum. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 75ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Piranguçu. Boa noite aos nobres colegas, aos presentes e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Conforme foi lida e revisada por todos os vereadores, coloco em votação a ata da reunião anterior. A ata da 74ª reunião ordinária está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 5 votos, 6 votos a favor. Solicito ao senhor secretário que leia a matéria do expediente. Indicação número 34 de 2023. O vereador infrafirmado, regimentalmente apoiado, vem apresentar ao senhor prefeito municipal a indicação no sentido de tomar as seguintes providências junto à Secretaria Municipal competente. Providenciar uniformes aos servidores do Departamento da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos. Tal
solicitação se faz necessária, tendo em vista que os servidores estão há quase 2 anos sem receber os uniformes. Sala das Sessões, em 5 de abril de 2023, vereador Leonildo Ramos. Assembleia Legislativa de Minas Gerais, requerimento número 353 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. O deputado que este subscreve requer, nos termos do artigo 103, inciso 3, item C do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com o município de Piranguçu pelos seus 60 anos de emancipação política administrativa. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao prefeito municipal, senhor Ricardo Martins de Araújo, na rua João Antunes Siqueira, número 420, Centro, CEP 37511, e ao presidente da Câmara Municipal, vereador Leonildo Ramos, na Avenida Ministro Aureliano Chaves, número 420, Centro, ambos em Piranguçu. Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2023. Deputado Duarte Bechir, segundo vice-presidente. Concedo a palavra pela ordem aos senhores vereadores. Vereador José Maria. Boa noite a todos, boa noite, presidente, os demais vereadores aí. Então, presidente, eu queria fazer uma pergunta, como a gente está aprendendo com vocês aqui, a gente é marinheiro de primeira viagem. Quando precisa, por exemplo, a prefeitura contratar um funcionário, quem que contrata? É o prefeito, é o secretário de obra, ou é cada... Tipo assim, se for para a saúde, no caso é a secretária da saúde. Se for para a obra, é o secretário de obra. E daí quem que contrata, quando que é esse contrato, a pessoa tem que ser, que aquele negócio é concursado. Como que é, o presidente? Então, vereador, é feito um processo seletivo no momento, mas futuramente, com toda certeza, vai ter que ser feito um concurso público para legalizar toda a situação, mas é feito através de processo seletivo. Inclusive, foi feito o último processo seletivo, quando é feito para serviços gerais, é para serviços gerais dentro da administração. Aí vai ser designada onde a prefeitura estiver carente daquele serviço. Mas é feito pela prefeitura, não um secretário que define o que ele quer. Ele vai falar que eu estou precisando de tantos funcionários. A prefeitura vai fazer o processo seletivo na parte de funcionário de serviços gerais, funcionário de médico, dentista, dentro da área que ela tiver necessitado no momento. Mas é a prefeitura, o departamento da prefeitura que faz esse processo seletivo, como foi feito o último, que o senhor sabe, passado agora, onde contratou auxiliares de serviços gerais, motorista, teve mais outras contratações, mas através de um processo seletivo. Ah, tá. É porque tem um rapaz que até nós estava conversando, ele até é mais conhecido de vocês do que no caso de mim. Eu conheço ele pouco. O nome dele é Ronaldo, ele é conhecido por Nardo. Vocês sabem quem que é. E ele fez o concurso, passou, e está aguardando lá a prefeitura chamar ele. E parece que já foi chamado uns 3 ou 4, e sempre quando a gente pede alguma coisa para o secretário de obra, ele fala que não tem mão de obra, não tem funcionário. E se o rapaz está querendo trabalhar, e outra coisa também sobre o Nardo, eu já falei. Agora, sobre o conserva lá do bairro dos Pintos, é difícil arrumar uma pessoa disponível para trabalhar, porque às vezes a pessoa não interessa, ou naquele momento não pode. Que falar a verdade, às vezes até é complicado mesmo para a gente indicar uma pessoa. Mas agora, esses dias, apareceu 2 lá, que estão dispostos a... Quer dizer, um ou outro, daí de certo, vai ter que fazer esse tal concurso para poder ser contratado.
Mas e aquele negócio? Às vezes a pessoa vem, faz esse concurso quando tiver, e daí não é contratado também, igual o caso desse Nardo, que vocês sabem quem que é. E daí como é que faz com um negócio desse? O que podia vocês explicar para esse Nardo? Não para mim, no caso é ele que quer saber. Então, no caso do Nardo, eu vou conversar com o Marcinho, secretário, porque existe a vaga. E foi feito, ele realmente fez o processo seletivo e ele é o primeiro, mas não foi chamado ninguém nessa questão de vaga dele, não foi chamado ninguém ainda. Foi 3 pessoas só que fizeram e dos 3 não foi chamado nenhum ainda. Né? Então, eu vou pedir para a Josi fazer um ofício direitinho para a gente dar uma resposta para isso. Já que ele fez a pergunta para o senhor, ele poderia ter ido lá na prefeitura e já ter feito direto. Mas como ele fez para o senhor, nós vamos fazer um ofício, aí o senhor vai encaminhar para ele direitinho a resposta que a prefeitura vai dar, por que não chamaram ele ainda. Porque na verdade ele até está assistindo a reunião. Daí ele pediu para mim falar, falei, então, na verdade, não é eu que quero saber. Na verdade, é ele que está... Não, mas na verdade o senhor como representante, e se ele procurou o senhor para falar, o senhor tem que levar a resposta para ele, o senhor vai levar. Pode ficar tranquilo que na próxima reunião já vamos ter, só se a prefeitura não encaminhar a resposta. Mas a Josi vai fazer o ofício, vou mandar para ela por que ele não foi chamado ainda. Porque deveria de ter chamado, já que ele passou no concurso, no processo seletivo, está lá a vaga para ser chamado, eu também não sei o motivo que não foi chamado ainda. Né? Mas como ele está questionando e está querendo trabalhar com certeza, nós vamos fazer o ofício, tá, Josi? E a gente encaminha para a prefeitura, para o prefeito mesmo, a gente aguarda uma resposta e a gente encaminha para ele já tomar as medidas e já poder providenciar a documentação, se for preciso, as coisas, tudo certinho. Porque na verdade ele não é nem que nem ele falou, que ele está querendo, ele disse que ele está precisando do serviço e no momento ele está aguardando ser chamado. E sobre esses que no caso de Certo, vai ter que ser contratado lá do bairro dos Pintos. E daí essa pessoa que for contratado, quando for contratado, quando que vai fazer esse concurso, quando que tem, é aqui mesmo que faz, ou ele não pode fazer esse concurso sem ter uma certeza que ele vai ser chamado ou não, como que é, presidente? Não, é um processo seletivo que está sendo feito. Agora, quem vai fazer e se achar que precisa fazer, aí é o executivo. Não é essa casa que não tem autoridade para isso, para fazer processo, a não ser que seja para funcionário aqui exclusivo da Câmara, mas não é o nosso caso. Lá, o caso é a prefeitura que faz o processo seletivo. Se ela achar necessidade de funcionário, se estiver faltando, estiver precisando, ela vai fazer de acordo com a necessidade que tiver lá. Mas aí, se houver candidatos lá e se for para lá, eles têm que vir fazer e têm que passar. Porque senão, o que acontece? Um exemplo, se você chamar o Nardo e falar para ele que é para ele ir trabalhar lá para os Pintos, ele vai ter que ir. Você entendeu? A prefeitura vai dar um jeito de levar, buscar, isso aí o processo aí é lá com o executivo. Mas se ele for designado para ir cuidar das estradas lá, assim como qualquer outro funcionário, se for designado para ir para lá, é lógico que a prefeitura vai levar, vai buscar, ele vai ter que estar aqui no pátio no horário de serviço. Mas aí a prefeitura que vai arcar com as... Mas daí não seria um custo, assim, um gasto perdido, presidente? Porque se tem uma pessoa de lá que quer trabalhar, e daí contrata um daqui para ir trabalhar lá e não dá serviço para o de lá. Então, vereador, mas o que acontece é o seguinte, a prefeitura não pode contratar uma pessoa exclusiva lá, falou assim, eu contratei o senhor lá. Não pode, ela tem que fazer o processo seletivo e eles têm que passar. Essa é infelizmente, é o trâmite que funciona dentro da administração. Não é eu posso chegar lá e contratar o senhor e pôr para trabalhar amanhã. Agora a prefeitura já não pode, ela tem que fazer o processo, torcer para eles passarem. Se não passar, quem passar, ela vai designar para ir para lá. É assim que funciona. Porque lá para nós, lá toda a vida sempre teve o conserva, né? E agora, ultimamente, eu até andei arrumando lá uns pedaços lá. Não tirei foto, não filmei para pôr na rede social, para postar para ninguém ver que eu estava... Não é para fazer bonito, não, porque eu também preciso da estrada. Mas teve dias lá que eu acho que até o carro da saúde, se precisasse passar, quase que não passava. E lá precisa, assim, a hora que tiver uma oportunidade, ter um conserva para dar uma melhorada lá, dar uma triada nas águas, desentupir uns bueiros, né, que está precisando.
E por hoje é só, e eu sou favorável a todas as indicações. E daí eu aguardo, então, a resposta para mim dar para o Nardo lá, para ele ter uma certeza. Certinho. E, obrigado e boa noite a todos. Vereador Benedito Pereira. Boa noite, presidente, os demais colegas. Presidente, hoje eu requer minha palavra, passo a palavra hoje. Vereador Edson Alves. Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas. Boa noite, pessoal que acompanha pelas redes sociais em casa. Eu não fiz indicações nenhuma, mas eu tenho uma coisa para refazer. Questão, eu estive fazendo uma visita na Unicap, certo? Então, gostaria que o senhor prefeito, a entidade, né, dá uma olhada no que o povo lá, porque foi feito umas promessas para eles lá e está, né, meio complicado para eles lá. Então, acho que precisa dar uma assistência, porque, afinal de contas, eles contribuem com o nosso meio ambiente, na reciclagem. Então, a gente pede para eles dar um pouco de atenção para aquele povo lá. E a questão também é o seguinte, lá nos Melo, e naquele ponto do ônibus, que você conhece muito bem lá, o presidente, e não tem que orçamento que o Luciano fez. Então, se a pessoa sair com o carro dele do lado esquerdo ali, ele vai cair dentro, em cima do meio-fio. Então, tem a faixa e tem o meio atravessado. Então, fica alto e já caiu o carro lá já. Então, vê que pode fazer uma rampa, ou se não, colocar uma proteção para a pessoa não passar por ali. Vocês entendem o que estou falando, né? Quando a pessoa sai, vem dos Melo, no sentido direito, para vir para Piranguçu. Porque lá, na verdade, ele sai da rua para entrar no calçamento que o Luciano fez. Exatamente. Né? Aí que é o problema. Então, aí tem um degrau, né? Porque, então é complicado. E outra coisa também que está precisando, também, como os Melo já é urbano, é a questão do ponto 1. Também precisa de uma faixa de pedestre. Faixa elevada, uma faixa, porque ali, chega de domingo, hoje praticamente tem feira livre lá. Então, está muito perigoso o pessoal para atravessar a rodovia. Não tem nenhuma faixa para o pessoal atravessar a rua. Então, pedir para o prefeito ver se faz uma faixa lá para o pessoal respeitar um pouco, pelo menos. E a outra coisa também, ali no bairro da Pedra Vermelha. Aquele ponto está ficando muito bom. Só que, infelizmente, o pessoal que está saindo do bairro da Pedra Vermelha, no sentido para entrar na rodovia, apertou. Está muito apertado. Então, se a pessoa vem de derrubar para entrar na Pedra Vermelha, está quase entrando, encostando no ponto. Então, pedindo para o secretário abrir um pouco mais a entrada lá da Pedra Vermelha. Porque agora fizeram aquela mureta lá do ponto, então ficou fechado. Então, abrir ali para evitar um acidente no futuro, que está complicado. E também a mesma coisa, o bueiro. Na entrada da Pedra Vermelha também, que tem uma mina d'água, entupiram o bueiro, e que precisa fazer uma emergência também, certo? E também outra coisa que eu vou fazer a cobrança também, eu acho que o que era, a respeito de placa, entendeu? E tem várias indicações minhas que a gente fez para colocar placa. Então, se a gente vir dos Melo até Piranguçu, tem 5 saídas de veículo. Não há uma placa indicando motorista, atenção, né, para saída de veículo, e muito movimentada. Então, acredito eu que precisava uma placa de urgência também, né, das margens da rodovia. Porque quando a gente viaja para fora, a gente vê muito, né, uma rodovia na saída, então, para ter mais, arrumar uma placa assim. E a questão também aqui dentro da cidade, que tem várias indicações minhas que foi feita também a respeito de placa de trânsito, né, placa pare, indicação, para coisa, então, ver o sargento para ver se a gente coloca essa placa para ele colocar. E do mais, boa noite, e sou favorável a todas as indicações. Vereador José Mário. Presidente, colega vereador, boa noite a todos que assistem a reunião pela rede social. Presidente, eu venho acompanhando o trabalho de calçamento, eu venho olhando, passando em cima, até paro assim para olhar e trabalhar, está ficando muito bom o calçamento, né? Agradecer ao executivo, a equipe da secretaria,
competente, está ficando muito bom. Aí o povo ali de baixo ali reclamaram ali, porque faz muita poeira ali, tem uma pessoa já de idade, até cadeirante, fica lá, e está fazendo muita poeira. Tem dias que é calçamento, se sobrasse um recurso lá, a prefeitaria, o prefeito estiver escutando, descisse uns 150 metros para baixo ali, aquela população, que os vizinhos vão agradecer muito o prefeito. E também, meu presidente, eu vejo aqui no Vale das Pedras, aqui, a escola muito boa ali, a quadra começou ali, aí eles fazem educação física no sol aberto ali, coitado das crianças. Eu não sei, presidente, eu não tive tempo de conversar com o prefeito, mas que pé está aquela quadra parada lá, caída lá, precisa roçar ali, que permite a turma fazer o esporte no lugar ali, que é da quadra ali. Aí, se o senhor tiver a solução, resposta dali, a gente agradece, porque o público da escola está sofrendo ali. Eu vejo ali os alunos ali, o solão muito quente ali. Isso é favorável também toda a educação. Boa noite. Vamos pedir para a secretária fazer um ofício, né, para a secretária de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, para ela dar uma informação em que situação que está. Porque quando foi inaugurada a escola, já foi instalada a pedra de inicial da quadra. E fechou e ficou até o momento. Então, vamos pedir uma informação só para a gente poder ter argumento e passar para as pessoas em que pé que está, né, aquela construção lá. Eu preciso para ele, né, presidente, também fazer a roçada também, né, que está muito sujo também. Você vê na quadra, parar a quadra, que pé ficou lá, a secretaria dessa resposta para não é para mim, para o povo que, né, que tá, vai ser benefício lá da escola, né. Obrigado, viu, presidente. Vereadora Aura Sabrina. Boa noite a todos. Sou favorável a todas as indicações. Quero iniciar agradecendo uma indicação nossa aqui, de todos os vereadores, que foi atendida, né, iniciou hoje, que é lá no bairro dos Vieiras, o calçamento, né. Todo o material já está lá, acredito que todo o material já esteja, foi feito um bueiro lá também que vai ajudar, né. Então, hoje já iniciou o calçamento lá, a gente sabe da importância desse calçamento, né, para o pessoal que mora lá, para o pessoal que tem terreno lá em cima. Então, assim, foi muito bom, porque a gente vinha pedindo, né, se não me engano, desde a primeira reunião nossa. Acho que foi uma das primeiras indicações nossa. Então, quero agradecer muito aí a Secretaria de Obras, o prefeito, nosso vice-prefeito, que também está ajudando lá, trabalhando, né, junto com os camaradas. E a gente sabe que o calçamento é um investimento, né, muito bom, porque lá não adiantava só patrolar, colocar cascalho, a gente sabe que não funcionava, chegava na época das chuvas, infelizmente, perdia-se o material e eles não conseguiam subir mesmo. Então, a gente viu que o calçamento era a única solução para aquele lugar, né? Assim como em demais bairros, a gente tem trechos assim também, mas o Ricardo, né, pretende fazer, inclusive em alguns lugares já foi feito, então agradeço muito eles aí por essa atenção, né? Indicação de todos nós aqui, a gente cobrou bastante, então agradeço mesmo, fico feliz por estar sendo realizado. E em breve vão terminar. E também hoje estive conversando com alguns moradores, né, inclusive a Claudete, lá do bairro do Antunes, ela estava conversando comigo e disse que está precisando de cascalho lá no bairro do Antunes, em um trecho, são alguns trechos, né, iniciando lá na igreja de São Pedro até o Ismael. Então, para que o secretário de obras, né, possa estar providenciando esse material, não sei se ele tem material, mas que possa ir lá, ver e providenciar. Lá no bairro lá nos Mariquitas também, né, na estrada dos Mariquitas, alguns moradores mandaram mensagem, inclusive mandaram fotos, pedindo para que o secretário de obras vá lá ver a estrada deles, porque tem um trecho lá que está descoberto, né, está aparecendo cano, por causa das chuvas que tirou, então, com certeza, vai precisar de um aterro, e ver lá qual que é a melhor solução para arrumar lá para eles. Porque está bem ruim mesmo, eu vi na foto, inclusive vou passar para o secretário. E também alguns moradores, né, inclusive lá próximo ao senhor Vinícius, lá na estrada que vai para a Luminosa, aquele calçamento lá, também está precisando de alguns reparos. Acredito que por máquina, né, que tenha passado, alguma coisa assim, estragou um pouco o calçamento deles, então recebi foto. Então peço para que o secretário também, assim que possível, dê uma atenção lá, porque passa bastante Toyotas, né, tem alguns moradores lá. E também Sebastião Lucas, né, ali do bairro dos Vieiras, estava comentando comigo que tem alguns trechos que está precisando de podas de árvore lá, então para que o secretário também veja isso para nós. E informar vocês também, né, já havia falado em outras reuniões,
sobre a campanha de vacinação contra a brucelose. Iniciou hoje, começou lá no bairro dos Freires, fez os Freires, Borges e São Bernardo. Amanhã vai para o bairro dos Pintos e os demais bairros, né? Vai ser feito todos os bairros do nosso município. Por hoje é só, boa noite a todos. Vereador Darli Veloso. Senhor presidente, demais companheiros, a você que nos acompanha da sua casa, boa noite. Também demonstro aqui a satisfação pelo trabalho que vem sendo realizado aí no município quanto aos calçamentos. Temos recebido bastante elogios ou, pelo menos, mensagens de satisfação com o trabalho. Só que sempre vai acontecer. Não tem como calçar o município inteiro. Então vai ter aquele que vai reclamar porque não calçou o pé da casa dele e tem o que vai ficar contente porque aconteceu. Mas hoje lá, conversando com o prefeito, tem alguns lugares que realmente necessitam e ele está disposto a fazer alguns aditivos ou que seja necessário, se for outra licitação, mas isso aí é outra história. Mas para poder atender alguns lugares que realmente precisam. Então já foi conversado, algumas pessoas têm procurado, falando, ó, precisa aqui, precisa ali, e aí vai analisando, leva o engenheiro, leva o secretário de obra, eles têm percebido isso. E a nossa intenção é que melhore para o povo, que é para isso que tem o trabalho, o serviço público, para oferecer condições melhores de vida para o nosso povo. Então a gente vai aguardando aí, mas ainda assim, pelos que vem sendo feito, o nosso agradecimento, a nossa satisfação pelo trabalho, porque nós estamos percebendo a satisfação do povo também. Em uma das reuniões eu falei a respeito de uma lixeira lá no bairro Boa Vista, aí essa semana já conversando com o morador, ele concordou, já vai acertar o local, já falei com o secretário de obras, o container será levado lá, tá? Então já tem um lugar, quando o senhor passar, já vai ter lá, talvez semana que vem, esse container que certamente vai facilitar o trabalho de quem mora lá e do serviço dos trabalhadores das coletas, nosso serviço de coleta aqui. Então isso é interessante. Para concluir aqui, eu quero parabenizar todo o povo de Piranguçu, porque nós tivemos uma Semana Santa muito bem preparada, percebemos que não em todos os bairros exatamente, mas foi possível, fez lá nos Roques, aí a comunidade São Benedito, São Roque, a usina, quem pôde participou ali, teve lá nos Melos, aqui em Piranguçu, aí teve Pedra Vermelha, os Corrinhos, quem pôde vir aqui, nos Pintos também, e no centro. Então nós tivemos praticamente toda a nossa paróquia atendida. Isso é muito importante nesse momento, porque é tradição, é a fé do povo de Piranguçu, né? É tradição a Semana Santa, e nós ficamos muito contentes com a realização. E quando a gente olha nas redes sociais, nas fotos, a gente percebe a alegria do povo por essa semana. Então fica aí o nosso agradecimento à população também, porque sozinho não tem como o padre fazer, não. O povo se empenhando, ajudando, acontece e fica muito bom. Eu gostaria só de complementar, né, a fala de todos vocês, também a indicação que nós fizemos em questão dos uniformes para os funcionários, né, para facilitar a identificação e para que eles tenham também, né, um uniforme para usar no dia a dia, representando aí a entidade, a prefeitura, o nome. Então é importante porque as pessoas saibam, né? A pessoa está trabalhando em um grupinho e a gente está tendo aí vários calçamentos que são empreitados, então são outros tipos de funcionários. Então, mas os nossos bem identificados, a gente vai saber o que é da prefeitura, o que é terceirizado, para a gente poder identificar e acompanhar melhor o andamento do trabalho dos funcionários. Então, já está há mais de 2 anos sem uniformes, né? Não foi possível no ano passado, no ano retrasado, e agora a gente já entrou em 2023, então há uma necessidade enorme, porque ninguém tem mais nem camisa para vestir. Camisa de uniforme, né? Claro, todos têm. Bom, gostaria de agradecer aqui, né, o empenho do deputado Duarte Bechir, na menção feita ao nosso município de seu aniversário, né, colocando na Assembleia em votação, sendo aprovado pelos nossos deputados. Então isso é motivo de orgulho para nós, em saber que nós somos reconhecidos, sim, né? Nós existimos
e é importante a gente ter pessoas nos representando na parte de cima. Então a gente fica aí satisfeito, né, com o trabalho de calçamento que está acontecendo, bem colocado aqui pelo vereador Darli. Não vamos conseguir agradar todo mundo, mas uma grande parcela vai ser, se Deus quiser, beneficiado, já vai melhorando um pouco a vida do nosso povo. Se a cada mandato a gente conseguir fazer o que está sendo feito nesses últimos 8 anos em questão de calçamento, melhor, 6 anos, né, porque ainda tem mais 1 ano e meio ou mais um pouco para a gente concluir, nós vamos conseguir logo atingir aí quase que 70%, 80% do nosso município. Então isso ajuda muito, né, facilita a vida do povo, porque quem passa nessa principal nossa aqui vê o poeirão que levanta ali na casa daquele pessoal, não é fácil não. Eu estive na casa do pai da Cristiane, deu o nome, lá no João, Zé Raimundo, né, e a situação lá é muito difícil. Ele é uma pessoa que todos conhecem, né, acamado e não consegue andar sozinho, então ela precisa movimentá-la, e a poeira, quando vira ali, vai direto dentro da casa dele. Então é complicado. Mas nós conversamos com o prefeito, ele vai analisar e, se Deus quiser, nós vamos conseguir. Ele já me prometeu que vai pedir para fazer um levantamento e ver questão de custo e benefício, e, se Deus quiser, vai conseguir fazer. Então são vários pontos, né, que as pessoas estão trazendo, estão colocando, a gente vai encaminhando para o prefeito, porque isso vai encaixando. Como ele me colocou quando eu fui conversar com ele, e acredito com todos, igual ele falou, surgiu a verba, eu tive que fazer o projeto. E tem que ser rápido, porque a gente sabe que se a prefeitura cochilar, vai para um outro município e pronto. Prazo é muito curto quando eles conseguem. Então surgiu, e foi feito os projetos e foram encaminhar, e graças a Deus a gente está conseguindo fazer dar essa grande alavancada no município. Mas vai melhorar mais ainda. Eu tenho fé que as coisas vão caminhando e a gente vai conseguindo dar melhores condições de vida para o nosso povo. E também, não diferente do vereador aqui, eu quero parabenizar todas as comunidades que envolveram, né, nesta Semana Santa. Graças a Deus foi uma semana abençoada, trabalhosa, né? A Semana Santa é muito trabalhosa, ela é cheia de compromissos, cheia de eventos, e foi uma semana abençoada. Nós tivemos a graça de ter um padre de São Paulo nos ajudando aqui, muito bom, seminaristas, né? Quero mencionar aqui o seminarista João Pedro, que esteve com a gente nos Melos, nos ajudou bastante. E o nosso padre, né, o padre Douglas, que conseguiu aí atender da melhor maneira possível as comunidades. Não deu para ir em todas, mas a gente teve também padre no bairro do Centro, teve nos Pintos. Então foi uma semana abençoada, eu tenho certeza, que nos ajuda, né, a continuar a nossa caminhada, porque problemas e dificuldades nós sempre vamos ter, mas se a gente tiver, né, apoiado, um alicerce bom, a gente consegue superar as dificuldades maiores. Nada mais havendo a tratar, convoco a próxima reunião ordinária para o dia 17 de abril de 2023, às 19 horas, salvo se houver necessidade de convocação extraordinária, da qual os senhores serão convocados. E declaro encerrada a sessão, desejando a todos uma boa noite.